Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o meu professor e também um dos corretores que tem feito bastante diferença no mercado. Vocês vão entender por quê. Imagina, só como início, assim, imagina que você está inserido num mercado, você tem 20% desse mercado, só com 7 pessoas dentro da sua corretora, da sua operação, e todo mundo trabalhando remoto. Você não tem nem escritório. Você acha que isso é possível? Foi um pouco do que eu aprendi aqui com o Mauro Filho. Tudo bom, Mauro? Tudo bom, Emílio? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Pessoal, já vou falar, quem estiver em São Paulo de passagem, venha conhecer a Tex. Pô, legal. Não precisa pagar coworking, né? Vem trabalhar na Tex, que é melhor do que qualquer coworking aqui, eu tenho certeza absoluta. Obrigado pelo convite, cara. Que isso, meu. Fico muito feliz que você tenha vindo. Deixa eu contar também o porquê, né, de ser o meu professor e tudo mais. O Mauro, ele é fundador da Electron, que é uma corretora especializada em seguro de equipamentos de energia solar. Ele vai explicar como essas coisas se dividem, como é essa especialização. Ele já trabalhava no mercado de seguros, talvez como muitos de nós, é uma história muito parecida com a minha. Ele é filho de corretor de seguro. Em algum momento da vida achou que ia fugir do mercado de seguros, que não ia trabalhar com isso. Mas o mercado de seguros sempre vai lá e nos busca. Então, ele é formado em publicidade, também em artes gráficas. Ele é de Curitiba, Paraná? Curitiba. E quando formado, né, habilitado pela SUSEP, na turma de 2007, e ele é professor da Escola de Negócios e Seguro. Eu fiz o curso, o Speed Training dele, que ele fala sobre o mercado de energia solar. E foi muito, muito, muito legal. Foi lá que eu conheci ele e me provocou bastante, porque o Mauro, vocês vão ouvir aqui, ele fala de uma forma diferente do que a gente tem ouvido muito no mercado. Muito no mercado se fala em diversificar, vender vários ramos, ter várias coisas. O Mauro faz 10 bilhões de reais. Esse é o patrimônio que ele tem segurado, né? O IS segurada de kits geradores fotovoltaicos. Ele só faz seguro desse tipo de equipamento. Essa é a especialização que ele fez. Então, é uma corretora de seguros absolutamente nichada, né? Bem específica e que tem tido um resultado fantástico. Vamos começar do começo. Vamos lá, Emílio. Por que você tinha filho de corretor? Isso. Mas você foi para outro caminho. Para qual caminho você foi, né? Você foi para publicidade? Isso. Qual que era a tua vontade? O que você queria fazer naquela época? Bom, vamos lá. Eu fiz vestibular para publicidade e propaganda e, enfim, consegui entrar. Entrei na 4ª chamada na Universidade Federal do Paraná. Legal. Eram 30 vagas. Achei que tinha ido bem na prova e tal, mas, enfim, fiquei em 38º, né? Eu falei, 38º não vai chamar, é muita gente, né, cara? Aí acabou que fui chamado entrei na 4ª chamada, comecei a cursar publicidade e propaganda. Durante o curso eu percebi que eu gostava mesmo da parte de criação, isso eu já sabia, mas especificamente da parte gráfica, né? Ou seja, fazer a marca da Tex, né? Isso no começo dos anos 2000, então o digital ainda nem existia de fato, né? Então era muito offline ainda, a parte de design mesmo. Legal. Identidade visual, embalagem, logotipo, outdoor, anúncio de jornal, revista, esse tipo de situação. Você desenhava quando era moleque? Você gostava de... Não. Não? Não. De ilustração, não. Péssimo. E aí, eu fui buscar uma formação adicional porque dentro do curso de publicidade e propaganda era muito carente essa parte específica. Tá. E aí eu fiz um outro vestibular, ainda era Cefet na época, depois houve uma mudança e virou a UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no curso de artes gráficas, para complementar. E aí eu fui cursando as duas faculdades. Me formei, entrei, enfim, estágio, aquela coisa perrengue de estágio voluntário, não ganhava nem VT em agência e tal. Aí acabei sendo efetivado numa agência.
Virei diretor de arte lá. Legal. Então, aí eu trabalhava com o redator, que era o cara que... Hoje mudou tudo, né? Então, na minha época, era diretor de arte e redator. Tá. Hoje tem a copy e o criativo. O digital mudou a terminologia, mas é isso, né? Mas o criativo é o que era o diretor de arte? Isso, isso. E o aí copywriter Isso. É isso. Mas a gente trabalhava assim e tava tranquilo, cara. Eu tinha meus 20 e poucos anos, morava sozinho e, enfim, trabalhava numa agência que tinha uma visibilidade bem grande, assim, para o mercado de Curitiba. A gente atendia um cliente nacional muito grande, então conseguia fazer coisas legais e estava tranquilo. Aí entra meu pai na história, né? Meu pai, ele foi securitário desde sempre, trabalhou em várias companhias. A última seguradora que ele trabalhou foi na AXA, lá nos anos 90. Era o AP, depois virou a AXA. E aí a AXA saiu do Brasil, vendeu a operação, a Porto comprou, virou Azul. Nesse processo ele se desligou e, enfim, quis partir para empreender na área de corretagem. E aí, enfim, estava cansado também de seguradora e abriu uma corretora. E desde então... ele queria que um filho fosse trabalhar com ele. Vocês são em quantos irmãos? Tem um irmão e uma irmã, eu sou mais velho. Tá. E aí ele queria que um filho fosse trabalhar com ele, E isso foram aí uns 6 anos ele repetindo esse discurso. Até que em 2007 ele me venceu pelo cansaço. E aí... não foi bem assim. Aí ele falou... Eu falei assim pra ele. Eu falei, tá bom, pai. Um dia ele voltou, insistiu que queria que fosse trabalhar com ele. Eu falei, então faz o seguinte. A corretora dele do que a gente chama de tradicional. Vendia automóvel... Tradicional, atender cliente final, generalista, perfeito. Faz seguro de auto, residência, condomínio, carta verde, saúde, garantia, tudo. E aí eu falei para ele o seguinte, então você me paga o curso, eu vou fazer o curso, mas não sei se vou trabalhar com você. Depois a gente vê. Se eu gostar, enfim, tá legal. Bom então. Vou pagar o curso, você vai fazer o curso. Isso foi em 2007. E aí tem um outro fato também, que em 2007 eu comecei a namorar a minha esposa. E o namoro começou a ficar sério e tal. E aí eu percebi mesmo que a minha vida de publicitário ali não ia dar muito futuro financeiro, ia ser difícil pensar em família e tal. Então... E também gostei, realmente me interessei, fiz o curso certinho, enfim, estudei ali, eu vi que tinha algumas possibilidades. E aí eu pedi demissão da agência que eu trabalhava e no dia 2 de janeiro de 2008 eu comecei a trabalhar na Famacor, que era corretora fundada pelo meu pai. Eu já era sócio lá, mas só aquele negócio de sócio de contrato social. Sim. E aí foram aí uns 10 anos, um pouquinho mais de Famacor, então imerso nesse mercado tradicional mesmo e batendo cabeça. Porque desde sempre, Mir, eu... pensava em escalar. Aí voltando um pouco mais no tempo, né? Um pouquinho para frente dessa época, lá por 2009, talvez 2008, 2009, 2010, a gente começou a escutar aqui no Brasil termos do tipo escala, disrupção, startup, modelo enxuto, gestão enxuta, né? Kanban. Tudo isso veio mais ou menos nessa época. E eu comecei a estudar isso e tal, e eu tentava aplicar na Famacor. E eu tentei escalar a Famacor por 10 anos. Até que eu percebi, depois de 10 anos, que uma corretora de seguros tradicional não escala. É um modelo inscalável. E não tem nada de errado com isso. É característica do negócio, né? O Steve Blank fala, né? É a little nice business. É little nice business e ponto. É um negócio legal, pequeno, mas você não consegue escalar. Por causa do modelo, por causa de algumas coisas do tipo... um atendimento ultra personalizado, né? Um produto
que não é recorrente, a gente pode já entrar nesse assunto aqui, vamos né? falar. Que na minha opinião não é recorrente, mas um atendimento ultra nichado de um produto que não é recorrente, com uma infinidade de variações. Sim. E de fornecedores. Então é mais ou menos assim, esquece seguros, vamos pensar em restaurante. Tá. Você tem um restaurante e o teu menu é o que o cliente pedir. Todos os itens monte o seu, né? Monte o seu. Então você tá lá, o cara fala assim, senta numa mesa e fala, Emir, vê pra mim uma macarronada. Tá. Um italiano. Aí você, Emir, tá lá na cozinha preparando italiano, chega um outro cara e senta na mesa da frente e fala, Emir, pra mim sushi. Aí você tá preparando italiano e vai lá fazer sushi do cara, chega um outro cara lá e fala, vê um pastelzinho pra mim. Aí você vai pra comida de boteco e é você na mesma cozinha fazendo tudo. Tem jeito de dar certo isso, cara? Quantas pessoas você vai conseguir atender? Esses 3 no máximo. Então, eu enxergo isso no modelo de corretora tradicional. Tá. Muito produto, muitos fornecedores, muitas seguradoras, e que isso toma um tempo absurdo para você conseguir vender. E eu, de fato, aprendi isso na última vez, eu jurei por Deus que era a última vez que eu efetivei um seguro-saúde. Eu, Mauro Filho, emitindo um seguro-saúde. Você atuava muito em venda lá. Sim, Tá. sim. Cara, assim, deu tanto trabalho aquilo, foi e voltou tantas vezes. E saúde, ainda mais, assim, eu concordo em partes com muito do que você falou, mas saúde ainda mais até hoje, bem manual, bem burocrático, né? Um processo penoso, né, pro corretor. Tô falando disso de uns 5 anos atrás, mais ou menos. Enfim, não sei o que mudou hoje, porque eu não fiz mais. Né? Não quero saber. Mas, cara, era assim. Não tem problema falar companhia, né? Não. Foi na Bradesco. 3 vidas. Era um amigo meu, a esposa e um filho. Era o mínimo. Era assim, 3 vidas. Cara, assim, com certeza que de lá deu um prejuízo terrível, porque tinha uma documentação, e daí na época ainda protocolava na filial aquele calhamaço de documento físico preenchido, e aí você fazia acompanhamento pelo site, pelo portal. Sim. Aí vinha lá pendência. Na página 2, na linha 5, faltou uma vírgula. Aí, tá bom. Aí pega tudo de novo, vai lá, põe a vírgula, protocola tudo de novo. Aí esperava lá uma semana, pendência. Na página 3, na linha 10... Tem uma de cada vez. Tem um ponto de exclamação, mas era interrogação. Era assim, era um vai... Não tinha assim, ó, faltou isso. O processo era assim na época, não sei como que é hoje. Cara, era um inferno, velho, um inferno. E aí eu falei, não, chega, não tem como, isso é uma ilusão, esse negócio, por isso que eu falo. Muito, tá? Isso é minha opinião, é o método que eu adotei na Eletron e, enfim, não é uma verdade absoluta, enfim, mas é um caminho que eu quero provocar o corretor a pensar, a refletir sobre isso. Esse negócio de cross-sell, esquece, velho. Isso daí assim, eu hoje digo muito mais, se eu puder dar um conselho, niche. Seja ultra nichado, trabalhe com poucos produtos. Porque tem a gente tem uma falsa sensação, e, enfim, eu lembro muito bem disso da época de corretora tradicional, convencional, e repito, não tem nada de errado no modelo, mas é um modelo que eu abandonei e parti para um outro, que eu acho que é mais interessante, inclusive do ponto de vista financeiro. De oportunidades de negócio, né? Então, por exemplo, faço o seguro do carro do Emir. Tá. É meu cliente no alto. Aí o Emir tem uma residência. Legal, residência é um produto tranquilo, faz seguro da residência do Emir. Agora o Emir é CEO da Tex, uma puta de uma empresa, e precisa de um seguro garantia para uma operação gigante, sei lá. E chega e fala, Mauro,
Você faz garantia? Opa, claro, Emir. Faço tudo. Tem a menor ideia. Tem a menor ideia, cara. Aí eu vou pegar aquele contrato que eu não sei nem onde procurar a informação. Vou ter que pedir pinico para algum comercial de alguma seguradora me ajudar. A chance de fazer errado é absurda. O retrabalho que isso vai gerar porque vai emitir errado, porque vai ter que refazer e vai dar problema. E no final das contas eu posso me queimar com o Emir e perder o seguro do carro dele que eu já fazia, sei lá, 10 anos. Tava tudo bem. Então, só que, por que a gente pensa assim? Porque durante muito tempo o corretor de seguros não tinha nenhuma fonte de conhecimento. Só quem falava com o corretor de seguros era a seguradora. Uhum. Isso no passado, né? Tinha onde eu fiz ainda era Funenseg, né? Não era ANS, era Funenseg. E tinha o curso de habilitação e era aquilo. Hoje tem os speed trainings, isso evoluiu. Hoje tem tem o próprio a Tex produz conteúdo, enfim, existem outras formas onde buscar mais informação. Sim. Mas durante muito tempo a gente foi catequizado desse jeito, né? Por quê? Porque a companhia quer vender. Ela tem lá 10 produtos para vender, ela quer vender. Um monte de produto na prateleira, precisa... Então ela chegava na tua corretora e falava assim, deve ter passado por isso com certeza. E o pessoal que está assistindo também, né, do comercial visitar, na época que ia ainda fisicamente lá para tomar um café, e perguntava assim, Emir, qual que é o mix da sua carteira? Sim. Né? E aí, eu tenho certeza que a maioria nem sabe. Mas chutava alguma coisa, 60% alto, 30% residência. O cara fala, puxa, 60% alto. Como se fosse ruim, né? Cara, eu falo, seja 100% alto, velho. Seja o cara do alto. Entendeu? Porque aí você vai ficar muito mais fácil o teu dia a dia. Você consegue estruturar processos que tornam processos para isso. Você vai falar a língua do cara. Isso é muito importante, falar a língua do cliente. Você vai ter condições melhores. Você vai ter uma produção, um volume melhor. Uhum. Então, na companhia A, você vai ter uma condição lá melhor. Seja um desconto comercial, um acordo de produção diferenciado, alguma coisa assim. Eventualmente até alinhar um processo de atendimento de sinistro, uma oficina já que é credenciada parceira. Sim. Cara, facilita tudo. Facilita tudo. E como, assim, e aí a gente vai entrar na ser recorrente ou não, mas como que você passou a ser professor da ANS? Como que você criou o Speed Training específico de... Eu não sei se esse é o único, tá? Que você tem lá. Não, é o único. Foi um convite da escola. Uhum. A escola me convidou para fazer modelar esse speed training. Legal. Mas muito em função, e provavelmente muito em função não, exclusivamente por indicação do professor Miro Sequinel, lá de Curitiba, que é professor da escola há muito tempo, amigo, corretor. E aí ele me indicou na escola, falou, eu acho que uma hora eu tô fazendo um negócio que é legal, seria interessante oferecer para os alunos, então eu devo essa pro Miro, tá na conta dele. Quando eu comecei a ouvir, eu tava ouvindo no carro, né? Eu coloquei no fone, uhum. E é ao vivo, né? Uhum. E aí entrou uma hora, começou a falar, e uma das primeiras frases dele foi, niche, você tem que escolher um produto. Sabe quando por um segundo você para e fala, será que eu entrei na conversa certa, né? Porque não é a coisa que a gente normalmente escuta, não é o que mais se fala no mercado. E aí aqui no nosso papo estava falando sobre recorrência. Uhum. Fala-se muito que a venda do seguro é um produto recorrente, afinal, a cada 12 meses eu renovo o seguro do meu carro. Aí você trouxe uns exemplos aí, como que é esse... Então, na minha opinião, não é recorrente, Mir. Ponto. Pra mim, tá? Também não é a verdade absoluta, é o meu entendimento como eu enxergo o negócio. É isso, a ideia nossa aqui... ninguém tá... Que é trazer ideias, pensar, construir. Eu quero provocar mesmo, o pessoal pense e cada um faz a sua opinião. Deixa aí nos comentários, a gente e se achar que é abobrinha, pode falar também, não tem problema. É legal, o importante é a gente discutir.
debater, né? Sim. Vamos lá. Cara, seguro de automóvel. E usar o automóvel porque, enfim, é mais comum, mas qualquer seguro anual. Vale para qualquer seguro que tenha uma vigência anual aí, que a grande maioria acaba sendo assim. Sim. Faço seguro do carro do Emir hoje. Vou renovar daqui 1 ano, daqui 12 meses, cara. A chance de renovar é muito maior do que não renovar, né? A estatística. Mas Sim. pode ser que eu nem renove esse seguro. 1 ano, cara, para revender uma coisa. Se eu te vendesse pizza, ia ser mais recorrente. Qualquer coisa. Se eu te vendesse tênis, se eu te vendesse bala, se eu te vendesse qualquer outro produto, ou se eu trocasse o óleo do seu carro, sei lá, vendesse qualquer outra coisa ou prestasse uma infinidade de serviços a mais, é mais recorrente do que o seguro. É mais recorrente do que o seguro. A janela de 12 meses. É muito longa, é muito longa, é muito longa. Então, por isso que é muito difícil no começo, né? Até o corretor que está começando do zero, que não tem carteira, que não tem nenhum canal de distribuição. Sim. Cara, é um trabalho de formiguinha. Aquele lead que você não fechou, a próxima janela dele, se você tem o produto, é daqui a 12 meses, né? 12 meses, é 1 ano, cara. Sim. É 1 ano. Então, o ciclo é muito longo, né? Então, por isso que eu falo, e na minha opinião, não é um produto recorrente, né? Ou a gente pode até aprofundar um pouco mais. Existe uma infinidade de produtos que é muito mais recorrente do que seguros. E ninguém que vende pizza fala que vende pizza porque pizza é recorrente. O pão na padaria não né? Sim. E que na prática acaba sendo. Sim, sim. Como que você foi parar em seguro de energia solar? Não, de equipamento de energia solar. Tá, essa história é boa. Então, vamos lá. 2018, tá? Final do ano ali de 2018, toca o telefone. Ainda na Famacor Eletro nem existia. E era um cara que trabalhava com energia solar. E ele pergunta o seguinte: vocês fazem seguro para placa solar? Bom, seguro para placa solar, não sei, nunca fizemos, mas vamos pesquisar, né? Vamos dar uma olhadinha no mercado. Porque... Ele não era consumidor final, não. Ele vendia. Vendia. Porque era isso que a gente faz, é isso que uma corretora tradicional faz. E aí a gente foi pesquisar e, de fato, naquela época, 2018, a gente não encontrou em nenhuma companhia um produto específico para isso. Tá bom. Arrisco dizer aqui que não existia, de fato, um produto específico de RD equipamentos para placa solar. E aí, nessa pesquisa, a gente conversou com várias companhias, né? Enfim, era uma corretora que trabalhava com diversas companhias, como a grande maioria. E na época, a Liberty se interessou pelo produto. A gente fez mais algumas reuniões ali e tal. E eles falaram assim, tá bom, a gente vai avaliar. E morreu, meio que ficou por aí. Você não conhecia nada sobre equipamentos? Zero. Nunca tinha tido contato nenhum. Tá. E aí, cara, olha só. Passaram-se alguns meses, uns 4 ou 5 meses dessa primeira conversa. E aí eu lembro muito bem, foi no mês de abril de 2019, antes da pandemia ainda. Eu tava indo para Florianópolis de carro. Eu tô chegando em Florianópolis, toca meu telefone e era o Edu, que é o meu gerente de contas até hoje na Liberty. Ele fala exatamente o seguinte: cara, lembra aquela parada de seguro para placa solar? Então, vai rolar. A matriz falou que quer fazer. Se tiver alguma demanda, traz pra gente. Falei, tá bom. E eu lembro muito bem, porque eu estava indo para Florianópolis participar do Conselho de Corretores da Liberty. Tá.
A Liberty tem ali um grupo de corretores que ela convida para participar desse conselho. E aí, na época, eles botavam a gente num hotel bacana lá, ficavam uns 2, 3 dias e dando ideia, enfim, de produto, de melhoria, de processo, tendo algumas dinâmicas lá. Chego lá no hotel, enfim, faço check-in, vou pro quarto. E daí a gente combina lá os corretores de fazer um happy hour no bar do hotel mesmo. Então a galera desce ali, começa a tomar uma cerveja. E era a primeira turma desse conselho. Já tinham tido conselhos anteriores, mas daí eles vão renovando. Então nem todo mundo se conhecia. E aí a gente, enfim, conversando. E aí eu tô tomando uma cerveja com outro corretor, como a gente tá assim. E daí começamos a falar de inovação, de produto. E eu conto para ele essa história dessa ligação. E ele fala assim: cara, você não tem noção, eu sou genro do Aldo. Eu falei assim, tá. Ele falou, não, sério, eu sou casado com a filha do Aldo. Eu falei assim, daí? Você não conhece o Aldo? Eu falei, faço ideia. Aldo é o maior distribuidor de equipamento de energia solar do Brasil. Né? Naquela época ele já ia faturar mais de 1 bilhão por ano. Eu falei, pô, então vamos fazer um negócio para atender teu sogro. Ele falou, vamos fazer. Nunca rolou de fato atender esse cliente. Mas aí o que aconteceu? A gente tinha uma seguradora que queria fazer e não tinha produto, só queria fazer, enxergou uma oportunidade. Tá. Do outro lado, tinha a possibilidade de colocar isso já de cara no maior player do mercado. E isso acelerou demais o processo. Só que daí eu falei, pô, aí eu vi a oportunidade, eu falei, eu preciso agora entender o que é esse negócio de energia solar. Voltei de Florianópolis e na mesma semana, cara, eu fiz uma coisa que, assim, uma dica que eu dou para qualquer um. Eu falei assim, eu preciso entender de energia solar, preciso falar com quem trabalha em energia solar, não conheço ninguém que trabalha com energia solar. Eu entrei em todos os grupos de WhatsApp que eu tinha. Escola, ex-amigo, amigo da faculdade, condomínio, família, jiu-jitsu, futebol. Tudo. Todos os grupos de WhatsApp que eu tinha e mandei uma mensagem assim. Pessoal, preciso falar com alguém que trabalha com energia solar. Vocês têm alguém para me indicar? Nisso eu recebi uns 10 contatos. A galera, Mauro, tem um cara que estudou comigo, tem um amigo, tem um vizinho, tem um parente e tal. E aí eu fui falar com esses caras. Né? E aí, enfim, assim, na cara dura mesmo. Falei assim, Mir, você trabalha com energia solar, né? Puxa, que legal, cara. Foi o Bruno. Enfim, eu conheço o Bruno também, lugar, ele me passou o teu contato. Me diz uma coisa, cara, eu trabalho com seguro. A gente tá pensando em fazer um seguro para esse tipo de equipamento. Faz sentido para você? É legal? Enfim, o que tem que cobrir? O que pode acontecer? Quais são as coberturas? O que é? É só a placa solar? Ah, não, tem outros componentes também. Sim. Né? E aí eu comecei a entrar nesse mundo. Né? A maioria da galera foi muito legal, deu feedback e tal, mas também teve gente que nesse momento falou, não, esquece, daí não faz sentido, não precisa e tal. Enfim, e aí, junto com esse trabalho de mercado, de ir a campo mesmo, conversar com esses caras, a gente foi modelando o produto da Liberty. De RD Equipamentos da Liberty, que hoje está no portal, virou um produto de varejo massificado, qualquer corretor tem acesso lá e consegue fazer. Então, esse produto de RD Equipamentos da Liberty nasceu dessa forma. Que legal. Indo a campo, buscando, entendendo o que é, coberturas, franquias, enfim. E a partir daí você começa a mergulhar nesse universo, entender qual o tamanho desse mercado. Aí, cara, isso aí... Você já tinha a vontade de nichar? Você já tinha... Era uma lógica que você já tinha construído e falou, cara, eu preciso descobrir qual é o produto? Ou a paixão pelo produto fez a lógica ser criada? Mais ou menos nessa época aí foi que
caiu a ficha e eu entendi que uma corretora convencional não escala. Né? Foi mais ou menos nesse momento. Porque antes, cara, eu já tinha feito várias coisas para tentar escalar uma corretora convencional, para tentar escalar a FamaCore. A gente tinha lá... A gente foi uma das primeiras corretoras a testar um sistema de multicálculo lá atrás, mesmo sendo uma corretora pequena e tal. A gente tinha um programa um clube de benefícios. Então, os clientes tinham descontos em alguns estabelecimentos e produtos. Cadastrava essas empresas nesse clube de benefícios. A gente tinha um programa de afiliados, onde pagava por indicação. Sim. Então, acho que o termo cashback nem era comum na época. Era um programa de afiliados. Mas mais member get member, né? Isso. A sede da FamaCore é numa loja na base de um prédio. Tá. Então tem um vidrão na frente, tipo uma vitrine assim. E numa época abriram vários barzinhos em volta. Aí eu tive uma ideia que não virou em nada, mas era muito legal, vou contar aqui. Eu comprei um painel de LED e botei lá na vitrine. E aí de noite ficava passando várias mensagens assim, tipo... deixou seu carro na rua, não se preocupe, a gente faz o seguro e tal. Então, legal. Assim, desde sempre, cara, a Tentando gente encontrar. Tentou, E, puxa, não dava. Uma coisa que a gente fez e que deu resultado, a gente vendia seguro residencial por SMS. Porque na época não existia nem WhatsApp, antes do WhatsApp. Então, mas já existia ferramenta de envio em massa de SMS. Então a gente pegava a nossa base de clientes, por exemplo, final de ano, época que a turma ia viajar, criava uma campanha com algumas mensagens, disparava, né? Tipo, viaje tranquilo, faça o seguro da sua casa a partir de X reais, né? Liga pra gente. E assim, o que eu percebi? De todas essas iniciativas, uma dica do que assim, dá certo, cara, é quando o retorno é rápido, quando a resposta é imediata. Tá. É ação e reação. Você fez a ação, não teve reação, ou demorou muito para ter uma reação, cara, esquece que tem alguma coisa errada. Pode ser que você precise pivotar, ajustar alguma coisa, refazer e que dê certo, mas aquele modelo ali não vai funcionar. Repetindo ele não vai. Não vai. E eu me lembro, a primeira vez que a gente fez essa campanha de venda por SMS, eu disparei o envio pela plataforma, cara, deu 30 segundos, tocou o telefone. Eu recebi um SMS aqui, como é que funciona isso? Eu quero fazer porque eu vou viajar mesmo e tal. Eu falei, esse negócio é legal. E a gente conseguia fazer, mas ainda muito limitado, porque atuava dentro da carteira ali, então não tinha uma base de dados assim. Mas, cara, era um negócio que dava... mesmo do jeito simples, tinha um retorno imediato. Tinha, e vendia. E com o solar foi assim. O retorno foi rápido. Então, aí eu comecei a desenvolver mais esse mercado. E aí, enfim, atender lá aquele cara que era o grandão lá, o Aldo nunca rolou, mas tipo, um mês depois já estava atendendo um outro distribuidor, que foi o nosso primeiro cliente distribuidor, que foi a Ribeiro Solar, depois as O Aldo outras... ainda está no mercado? Tá no mercado. Aldo, tem oportunidades aí. Tá perdendo. Tá perdendo. Ó, e me conta aí, a Electron ela tem uma estratégia interessante, assim, você não foca no consumidor, né? Você não é B2C, você é B2B. Você está procurando as empresas, e aí tem a nomenclatura delas, que produzem ou importam os equipamentos e também nas empresas que instalam, né? Isso. Porque é assim, cara, e aí é um dos outros motivos que uma corretora tradicional não escala é atender o cliente final. Né? Tá. Você, por não ser uma venda recorrente, a gente já discutiu ou já debateu isso aqui, né? Então, por não ser uma venda recorrente, você não ganha escala. Você vai atender aquele cara e daqui um ano vai falar com ele de novo. É um puta de um cliente. O cara tem o seguro do carro, da casa e um seguro de vida.
o cara top da tua corretora. Mesmo assim, cara, são 3 vendas no ano. Uhum. Você vendesse, repito, pizza para esse cara, você vai vender muito mais do que 3 pizzas para ele no ano. Sem entrar no mérito aí de ticket Valor, e tal, né? da recorrência mesmo. Então, e aí eu percebi que atender o cliente final era um dos motivos que fazia uma corretora não escalar, né? Por ser uma venda muito dedicada. Tá. E que, assim, ninguém paga na prática por isso. E ninguém mais faz isso. E aqui vai uma salva de palmas, assim, realmente a gente precisa elevar o status do corretor como profissional, que, cara, ele faz coisas que ninguém faz. Sim. Nem médico faz. Sim, Eu tenho sim. 2 filhas. E eu me lembro muito bem nas consultas, né, com pré ali, na gestação da minha esposa, que a médica falou assim, ó, legal, vocês querem que eu faça o parto? Se sim, existe uma taxa de... Puxa, como que tem um termo? Uma taxa de disponibilidade, Tá. porque o parto está previsto para ser do dia tal ao dia tal. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento durante esse período. Mesmo que seja cesariana e esteja agendado, enfim, pode ser que entre em trabalho de parto. Então, se vocês querem que eu faça o parto, você tem que me pagar X, tá aqui a minha conta, que eu fico de sobreaviso nesse período. Se não, você vai para a maternidade e tem o parto com o médico plantonista e que vai atender e tranquilo. Então, cara, sei lá, me diz alguém que você vai ligar pro cara de madrugada e o cara vai te atender. Esse é o preço do seguro e esse é o preço do meu serviço, da minha disponibilidade. Ah, não, mas eu tenho comissão pelo seguro. Não, tudo bem. Essa comissão é pela minha venda. Agora, pelo menos, né? Basicamente isso. Seria isso, né? E eu fui o cara que muito tempo fazia isso, tá? Então, assim, de atender telefone, não desligar telefone, de atender cliente que bateu o carro bêbado 3 horas da manhã. Atendi muito esses casos. E às vezes de pessoas que nem era comigo o seguro. Mas o cara falou, me ajuda aqui. Ia lá, amigo. O cara não renovou com você, tava salvo lá, Emir Seguro, o cara liga cozido ali, liga pro primeiro. Então isso é absurdo, cara, quando, assim, a dedicação do corretor de seguros. Sim. Então é uma venda muito dedicada. E quando você atende um intermediário, quem atende o cliente final, aí você consegue ganhar escala. Né? Um exemplo só para ficar mais claro para a turma, saindo do mercado de energia solar. Carro, né? Em vez é como se a Eletra, em vez de fazer o seguro do Emir que foi na loja comprar o carro, fizesse um atendimento para a concessionária que vendeu o carro para o Emir ou para o fabricante que fabricou o seu carro. Perfeito. Para o cara já falar assim, ó, puxa, quero comprar, tô na dúvida se eu compro um Corolla ou um Civic. Porra, 2 carros que batem de frente ali, estão na mesma categoria. E aí, de repente, a concessionária da Toyota fala assim, puxa, Emir, mas você sabe que aqui você compra o carro e o primeiro ano do seguro você leva de graça, né? Tá embutido, é uma promoção que a gente tem aqui, um benefício que a gente dá para você. Então, ele hoje, na prática, usa com essa estratégia, isso, né? Isso. O que é interessante principalmente nesse, né? Diferente do mercado de automóvel, que óbvio que a venda do automóvel também tem um nível de consultoria ali, entender qual o veículo e tal, mas aqui ele é absolutamente técnico, né? Afinal, a maior parte das pessoas, tirando indústria, empresa, as pessoas físicas, eu imagino que o cara vai comprar um negócio desse e tem que ter uma aula do quanto que você gasta, qual o tamanho da sua placa. Eu só estou falando placa porque eu não sei o nome dos outros equipamentos. Inversor, não sei o que. Tem o inversor também. Então, assim, ele tem que ter uma aula. Bom, já é técnico o suficiente para o cara também explicar a parte do seguro para ele, né? Então, o próprio vendedor, nesse caso, ele tem um conhecimento que o seguro é fichinha dentro daquele universo, né? Isso. E se você for olhar, por exemplo, o seguro de automóvel,
só fazendo esse paralelo, o seguro de automóvel ele tem detalhes, tipos de cobertura, formas de você ajustar, ser carro reserva, enfim, uma série de variáveis que no seguro da forma que está modelado hoje no produto de solar não existe, né? Não. É um produto não. muito mais fechado, né? Isso. Então, assim, até vou dar a dica aqui. Quem quiser fazer isso, pode fazer e deve fazer, mas vai ter que ter aí algumas premissas. Vai ter que conseguir uma companhia, por exemplo, falando do alto, Tá. que faça um pacote fixo de coberturas, sem perfil, e empacota e entrega assim, no volume. Porque, mas eu queria com franquia reduzida. Meu amigo, não... O produto não é, o produto é esse. Porque aí você sai da massificação, você sai da escala e você cai na venda consultiva ali, ultra personalizada, onde você consegue customizar e tal. É mais ou menos... Eu gosto de fazer analogias com outros segmentos para ficar claro e entender, né? Tá. Você vai fazer um terno, você vai no Casai, você vai fazer um terno, você vai no alfaiate. Você vai comprar o tecido que você quer, o cara vai desenhar o terno no seu corpo. Uhum. Vai pagar um preço, cara. Você vai no shopping, na loja, comprar um terno, você vai pagar outro. Sem muito dúvida. mais barato. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Na tua camiseta está escrito: a Electron é uma tática. A Electron é uma tática de fechamento de venda. Isso. Porque assim, a gente dá benefício. Qual que é a minha tese da fórmula de sucesso, tá? Tá bom. Que trocar desconto por benefício é a fórmula do sucesso, é trocar desconto por benefício. Essa é a minha tese. E aí é assim que a gente atua nesse segmento de energia solar, tá? E isso também, veja que ele não está inventando a roda e nem sendo aqui disruptivo. Isso é uma prática muito comum que, por exemplo, a indústria automobilística, que é super madura no Brasil, já faz há anos. Vai comprar um carro zero hoje, vai entrar na concessionária, vai falar: pô, cara, gostei desse. Fala um carro que você acha legal aí, qualquer um. Eu acho legal eu tô numa fase de achar legal as picapes, uma Hilux. Uma Hilux. Você vai lá na Toyota e fala: puxa, quanto tá essa Hilux aqui? Vai falar: não, vamos sentar, uma água, um cafezinho e tal. Vai entrar no site da Toyota, que você poderia entrar do seu celular. Sim. Vai colocar o seu CEP e vai falar: tá aqui, 300 mil. Não tem desconto? Não tem desconto. Mas aí entra a negociação. Aonde que eles fazem negociação? Não, a gente não tem desconto. Aí, né, o discurso, a nota já é direto da fábrica, não tem desconto e tal. Mas a gente consegue negociar, consigo te dar o isofilme. É isso, vem com o tapete. O tapete, o isofilme, você fala: porra, cara, você tá de sacanagem comigo, você vai me dar o tapete? Não, aí vai a negociação, né? Depende do ticket, da meta, de como que tá, mas muitas vezes... Comprei um carro recentemente, foi o IPVA. O IPVA não, emplacamento. Sim. Está o carro emplacado, 1 ano de seguro, primeira revisão. Aí, enfim, os acessórios, aí as possibilidades vão depender da negociação. E é isso. Então, a gente atua dessa mesma forma no mercado de energia solar. Os seus clientes utilizam a Electron como uma estratégia, uma tática para ele conseguir fechar os negócios dele. Exato. Ele oferece esse produto agregando valor à entrega dele e muitas vezes usando como contrapartida na negociação ali comercial. Porque isso é muito mais barato para ele dar o benefício do que dar o desconto. Sim. O desconto vai ser muito maior do que a taxa do seguro. Agrega produto, não diminui, né? Isso. Agora, dá uma aula básica para a gente de energia solar. Eu sei que tem uma urgência em aprovar o projeto, porque muda alguma coisa no final do ano, não tem uma... Tem. Uma situação... Isso. Mas assim, mesmo uma aula de hardware e depois do... Tá. Bom, então falando de hardware, né, de equipamento. O sistema fotovoltaico ele tem alguns componentes, né? Então tem os módulos, ou placa, ou painel, tá bom, né? Que é o que a gente vê aí em cima do telhado. O nome mais técnico, mais correto é módulo fotovoltaico. Tá bom. Então tem os módulos.
Existe a estrutura de fixação nesses módulos, né? Então tem uma estrutura que vai ali... Angular ele, né? Em alguns casos sim, né? Tá, mas é onde ele vai preso. Isso, tá onde bom. ele vai preso, alguns com angulação também. Existem os cabos, né? Os fios, que vão conectar esses módulos ao inversor. O inversor é o equipamento que faz a conversão da energia que a placa gera para a energia que a gente usa na tomada. Tá bom. Né? E existe também, em alguns casos, alguns componentes de proteção adicional, em caso de surto e tal, chamado de string box, mas não se aplica em todos os casos. Então, basicamente, aí um sistema fotovoltaico, né? O gerador fotovoltaico, quando a gente compra um gerador fotovoltaico. A gente não compra 10 módulos e um inversor. A gente compra um gerador que é composto por esses módulos. Entendi. E esse inversor, tipo, você compra um carro, você não compra 4 portas, 4 pneus, um volante. Sim, É mais ou menos essa lógica. Então, são esses os componentes. Os módulos, estrutura, cabos, inversor e o dispositivo de proteção. E quais são os sinistros nesse mercado? O que acontece? Chuva de granizo né? O granizo normal não vai danificar um módulo, mas a gente está falando aqui com o mercado segurador, então provavelmente o pessoal que está assistindo aqui já teve caso de chuva de sinistro, quebrou vidro, né? Precisou acionar a cobertura de vidros ou até mesmo a cobertura de colisão do automóvel. Esse tipo de sinistro vai danificar o módulo também, tá? Então, aquele sinistro maior, principalmente na região sul. Sim, tem umas chuvas. Isso, né? Mas o que a gente atende mais hoje, Emir, é vendaval. Tá bom. Aí entra vendaval, ciclone, tornado, enfim, vento. Uhum. É de longe, assim, o principal evento mais severo, que causa maior número de eventos, maior número de sinistros e sinistros mais severos. Tá bom. E seguido de roubo. Roubo e furto qualificado teve um aumento exponencial nos últimos meses. Então, é um evento também que tem assim, se tornado mais relevante. Vendaval, roubo... Os caras roubam o inversor ou roubam os módulos? Principalmente inversor e cabo. Tá. Porque é mais fácil de carregar. Eu tava imaginando como é que o cara leva. O inversor, existem dois tipos. Existe o microinversor, que ele vai... acoplado, ele vai anexo embaixo do módulo no telhado. Tá. São tecnologias, né, diferentes. E tem um inversor de string. String é um conjunto de módulos, então vários módulos ligados formam uma string. Tem o inversor de string, que aí é um único centralizado, parecido com um aquecedor de passagem de gás. É mais ou menos o mesmo tamanho de um aquecedor a gás de passagem. Então é esse equipamento que muitas vezes os caras arrancam e roubam. Porque, enfim, é mais fácil de carregar e é a peça de maior valor agregado. É a peça mais cara do sistema, é o inversor. E a partir de qual momento o seguro passa a proteger esse equipamento? Que eu quero dizer assim, comprei tudo, chegou lá na minha casa e vão instalar. Uhum. Eu tô coberto? Ou a partir do momento que eu ligar ele na rede, ele estiver operando pela minha residência? Tem duas. A gente atende basicamente duas modalidades. Então, a Electron é uma corretora que basicamente atua em 2 ramos de seguros. Tá bom. 2 ramos de seguros. Risco de engenharia e RD equipamentos. Então, no risco de engenharia, para cobrir o período da instalação e montagem do sistema fotovoltaico. E depois de instalado, o seguro de RD equipamentos. Entendi. Tá, então tem tem os 2 momentos e um produto para cada momento. E aí na engenharia cair um módulo desse? A gente atende muitos danos de erro de execução direto mesmo. Tá bom. Tipo, o cara derrubou, caiu, deixou encostado, caiu, queimou o inversor na hora de ligar, inverteu o cabo, enfim, tombou pallet, esse tipo de situação é o que a gente mais atende. Mas também tem aí várias questões também de roubo desses equipamentos do canteiro de obras, do local da instalação, né? Também é comum. Sim. E aí tem cobertura para Tem cobertura, tem cobertura. A gente tem um aumento brutal no parque instalado no Brasil, né? Na utilização de... Você tinha me perguntado da regulação. Sim, isso é importante. Sim.
De fato, teve no governo do Bolsonaro agora foi aprovada uma lei 14.300, onde hoje funciona assim, Emir. Hoje, você tem um sistema fotovoltaico na tua casa, a gente está aqui batendo esse papo, não tem ninguém na tua casa, mas tem sol aqui em São Paulo, tá um dia lindo lá fora, teu sistema está gerando lá plenamente. A energia que ele está gerando, ele está injetando na rede. Então ele está mandando para o poste, teu vizinho que está em casa está consumindo essa energia. Tá. É assim que funciona. Quando você chegar à noite em casa... Esse é o on-grid. On-grid, tá. Isso. Sistemas on-grid. Sou um bom aluno, conectados à rede, isso aí. Passou com louvor. Bom professor. Né? Passou com louvor. Mérito do seu esforço. E aí, então isso é assim que funciona. Hoje, se você manda de energia e de noite você consome elas por elas. Tá bom. Tá? O que vai mudar é esse sistema. O que você gerar e você consumir instantaneamente, você está gerando e está consumindo instantaneamente. Não tem nenhum tipo de cobrança em cima disso. Você está gerando teu telhado, tua geladeira está consumindo ali embaixo. Agora, o que excede que você manda para a rede e você usa de noite, não vai ser mais 1 para 1. Vai ser 1 para 9, alguma coisa. Tá? Que na prática, velho, não vai mudar porra nenhuma. Tá? Mas é uma cobrança do custo da rede, do fio. Por estar usando Isso, porque na prática hoje a gente acaba usando a rede da concessionária como uma bateria free. Entendi. Tá? Então, assim, isso no payback não faz sentido falar de... Assim, ó, vendas é um processo emocional. Sim. A gente quer comprar alguma coisa porque a gente quer e a gente racionaliza para poder comprar. Acha uma desculpa para se enganar. Né? Isso. Então, assim, porque se fosse uma venda racional, não faz sentido um telhado não ter sistema fotovoltaico. Não faz sentido nenhum. O que acontece na prática hoje? Tem muitas linhas de crédito e você consegue trocar o que você já paga todo mês para a concessionária por uma parcela de financiamento ou muito próximo disso. Então você troca uma conta que ela é eterna por um financiamento que tem um prazo determinado e quando você termina esse financiamento acabou. É um boleto a mais que você tem para pagar no mês, pro resto da vida. Então, se fosse racional, não faz sentido não ter um sistema fotovoltaico. Assim, o cara que de repente não tem área, não tem telhado, ou não precisa nem ter dinheiro, não tem crédito, tá com o CPF sujo e tal. Mas isso de não ter área, ter telhado, até isso hoje em dia, se for dentro da mesma concessionária, você pode usar Pode. Você pode. Um outro lugar, um outro terreno. Pode. Estou imaginando, até para... E aí o Mauro me corrige. Aqui na Tex a gente tem bastante telhado, tem área. Lá no meu apartamento eu não tenho, eu moro num prédio. Então eu poderia gerar energia aqui e debitar lá do meu apartamento, por exemplo. Ou se eu tivesse um sítio, isso? Sim. E isso tá para mudar, não? Não. Isso não. Dá, beleza. Não. Então essa discussão do final do ano, tendo como um marco, precisa aprovar o projeto e tal, é só por essa questão do uso da rede? É só por essa questão do uso da rede e vai ser um pequeno percentual do que vai ser injetado na rede que vai ser ali retido. Sim. Então, enfim, na prática... Muda quase nada, ou nada. Não. E a gente está falando de um sistema fotovoltaico que tem garantia do fabricante de performance de 20 anos, 25 anos, 30 anos. Ou seja, um módulo fotovoltaico que você comprar hoje, o fabricante te garante que daqui 20 anos ele vai estar performando pelo menos 80% do que ele performa hoje. Então é um negócio que entendeu? Falar de payback é absurdo, cara. Assim, não faz o menor sentido. A conta que se faz no mercado é em quanto tempo normalmente se paga? Óbvio, varia muita coisa, mas o que se usa de dado? Fala assim, 5 anos, 10 anos? Não, menos isso, 5 anos por aí. Vai depender muito da particularidade, né? Do consumo e tal. Sim. Mas fica em torno disso. Aí a grande maioria dos casos hoje fica em torno disso.
Agora, vamos aí pro Mauro gestor, né? Imaginando, beleza, você achou essa tese, você investiu nela, começou a estruturar 1 ano e pouco que você está com a sua corretora, né? Com a Eletron. E o que você tem aprendido aí nesse caminho, né? Essa decisão de não ter escritório, por exemplo, quanto isso olhando para o cliente, você acha que de alguma forma isso te atrapalha? Pô, mas você não tem... Precisava ver o teu... O bom é que você nasceu no período da pandemia, Isso, né? Tem essas necessidades? Como você se vê hoje esse momento? Então, são os prós e contras, né? E são modelos distintos, não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Tem aspectos positivos e negativos e, enfim, a gente tem que lidar com eles. Então, voltando lá na cronologia, só para... né? Então, nasceu lá em 2019, a gente começou a ganhar tração, 2020 começou a bombar, aí eu tive uma reunião com... E aí já na pandemia, né? E aí, enfim, eu tive uma reunião com meu pai, a gente decidiu por separar as operações. Já era uma operação, era uma divisão distinta, mas dentro da mesma SUSEP, do mesmo CNPJ, completamente à parte. E aí a gente decidiu separar tudo mesmo, até por questão tributária e tal. E aí, em 2021, aí surge a Eletron, aquela carteira de solar migrou para a Eletron. Muito bom o nome. É um nome que tenha a ver com o mercado, né? E aí a gente... Enfim, abriu o CNPJ, SUSEP, tudo nova e ultranichou nesse segmento. E, inclusive, a marca Eletron é registrada, tá? Então, fica aqui também. Pô, você tem uma empresa, não registra a marca, pelo amor de Deus, né, cara? Não tem desculpa para não fazer isso. Não é caro. Sim. Enfim, todo mundo que tem a possibilidade de ter um CNPJ, então você que é corretor, que não registrou a sua marca, procura amanhã um escritório para fazer isso. Porque, olha só, durante o processo, e esse processo de registro no NPI leva 1 ano mais ou menos. Enfim, quando está mais ou menos, sei lá, no meio do processo, ligou um pessoal de uma concessionária de energia do Nordeste chamada Eletron, tentando impugnar o nome e tal. E aí conversou primeiro com o meu advogado, que estava cuidando do processo. Meu advogado me procurou, eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não atua no mesmo segmento. Segue porque eles falaram que eu vou entrar com uma ação administrativa no NPI, deixa entrar, deixa rolar. Né? E se entrar, a gente vai defender. No final das contas, não deu em nada, saiu o registro. Por quê? Cara, elétron é uma partícula da natureza, é uma partícula atômica, um elemento da natureza, né? Eu não estou falando, eu estou falando assim, por exemplo, eu vou fazer Coca-Cola seguros. Eu não posso fazer Coca-Cola seguros, mas eu posso fazer refrigerantes seguros. Né? Então, foi a nossa tese aí de defesa. Então, tem que registrar a marca, porque senão você corre o risco. E tem gente, tá? Que vive de golpe disso, cara. Sim. O cara vê lá, Emir Seguros. No teu site, no teu Facebook, no Insta. Vai procurar, não tem registro. O cara faz uma página de Facebook, Emir Seguros, registra a marca e entra com uma notificação extrajudicial te cobrando uma grana preta para você parar de usar a marca dele. Sim. E aí você vira um refém desse cara. As marcas que a gente tem da Tex, dos produtos e tal, é tudo registrado também. E assim, eu ia falar uma vez por semana, estou exagerando, mas uma vez a cada 15, 20 dias, bate alguma coisa lá do escritório que cuida pra gente, falando, estão querendo registrar tal marca, né, que é a mesma de vocês, para um segmento muito próximo e tal. Então, é muito importante ter, porque se vacilar, você está devendo alguma coisa que você não fez nada. Né? Isso. E aí, onde que a gente tá? Daí, Eletron. E aí, a gente tá em 2021, numa operação nova, num CNPJ novo, numa SUSEP nova, em plena pandemia. E aí, a operação começou a crescer cada vez mais. E aí,
precisava até então era sozinho na operação, não tinha mais ninguém. E aí, enfim, teve a necessidade de começar as contratações. Tá. Ainda tudo fechado naquela época, sem vacina, enfim, começando ali a questão de vacina, tudo fechado. Contratar como? Tem que ser remoto, né? Então, começou muito nesse processo aí em função da pandemia e acabou dando certo. Foi aprendendo a fazer, Foi aprendendo a fazer. Existem aí os pontos positivos e os negativos, né? Qual que é o ponto positivo de eu ter uma operação 100% remota? Porque eu posso... Meu universo de pessoas boas para contratação expandem a nível nacional. Sim. Então, posso contratar qualquer pessoa dentro do território nacional. Se fosse uma operação 100% local... Tem que contratar alguém que mora em Curitiba, num bairro perto, que tenha disponibilidade de ir e voltar do escritório e tal. Então, eu fico muito mais restrito, né? Por outro lado, eu tenho que ter um jeito de manter essa galera engajada, de criar senso de time, de responsabilidade, de empoderar, de tomada de decisão, né? Então, elas, eu falo as meninas porque são todas meninas e por acaso, tá? Nenhuma questão de gênero aqui, acabou que ficou, sim, por enquanto, só as meninas. Precisam entender que elas têm autonomia para tomar decisões, que não tem toda hora alguém do lado para ficar perguntando as coisas, apesar de a gente conversar muito, né? Enfim, hoje é fácil, a gente tem WhatsApp, grupos, enfim, então a gente conversa bastante, mas não tem ali aquele cara, puta, Emir, será que eu posso tampar essa garrafa ou não, Emir? Uhum. Cara, ou você tampa ou você não tampa. Então, estimular esse tipo de tomada de decisão com a responsabilidade que isso traz também. Então, enfim, esse é o contexto, esse é o desafio. De manter esse time com essa pegada, mesmo trabalhando todo mundo 100% remoto. E hoje, quando você atende o cliente final, que é um volume muito menor do que do volume de negócio que você faz isso de uma forma escalável, né? Você faz isso pelo WhatsApp, você não faz, sim, atendendo cada um deles por telefone, né? Não, pelo WhatsApp. Mesmo os parceiros que a gente atende, o nosso principal canal de atendimento é o WhatsApp. A gente tem, e aqui uma outra dica também, a gente usa uma plataforma, todo mundo atende no mesmo número, a gente tem um WhatsApp Business. Todos os atendentes usam, né, as meninas todas usam o mesmo número. Eu, como administrador, consigo ver o número de atendimentos de cada uma, consigo entrar numa conversa. Então, se de repente chega alguma reclamação de um cliente, o Emir foi mal educado comigo. Eu consigo entrar na conversa e ler, realmente ver se o Emir foi ou se a pessoa está exagerando. Então, fica registrado ali tudo. Inclusive, eventualmente, se tiver alguma coisa... não, mas falou que cobrir e não cobre. Ou, ele me falou... Fica ali um registro de um prontuário do atendimento. Então, isso é muito legal. E aí, a gente precisou estruturar esses scripts, né? Esses modelos de atendimento. A gente tem esses playbooks para os canais diferentes, né? Então... a gente tem algumas pessoas que atendem determinados canais e cada canal deles tem um playbook, tem um processo diferente de atendimento. E a gente fez uma consultoria muito legal até com o Lincoln, o pessoal da LB Company. Legal. Amigo meu. E o Lincoln também a gente conversou antes aqui, é muito próximo lá do pessoal do G4 também. Que legal. Ele trabalhou com o Alfredo na época da X-Tech. Antes do G4 e tal. E aí, na consultoria, a gente estruturou um script, assim, chamando muito para ligação, muito para Meet e tal. E a gente percebeu, pelo menos no nosso segmento, que no dia a dia, a maioria das pessoas não quer isso. Quer ser atendido ali pelo WhatsApp, rápido, tirar uma dúvida, né? E aí... Ele está resolvendo o problema com você enquanto ele faz outra coisa, né? A maioria dos casos, cara, 90% dos casos, fácil aí, tá? É pelo WhatsApp mesmo, né? Aí pode ser áudio, texto, imagem, mas WhatsApp.
E, assim... Mas quando o cliente pede, né? Ah, não, eu queria fazer uma reunião, quero um meet, quero que alguém me ligue. Aí a gente também liga, atende ele como ele prefere. Mas a maioria, né? O cara liga, quer tirar uma dúvida, fala, tá bom, posso agendar um meet? O cara fala, cara, que meet? Só quero saber se é A ou B. Sim. Então, Sim. O áudio deve chegar uns podcasts de vez em quando, não chega? o pessoal chega, né? Chega. Recebo uns áudios, às vezes, de 8 minutos. Falo, preciso marcar horário para assistir. Muito bom, cara, muito bom. O que você enxerga aí para o futuro da Electron? Quais são as próximas coisas que você está de olho? O que o pessoal pode ficar de olho aí para... Mais tecnologia. Tá. Ainda mais, hoje a gente já tem uma plataforma, a gente já tem integração de API com seguradora. A gente está terminando, homologando uma segunda integração de API. Então, refazendo a nossa plataforma. Então, para tornar a jornada do usuário melhor, mais agradável, né? Ter mais recursos, ser ainda mais rápido. Então, e acelerar, e pisar no acelerador. O que já tem acontecido esse ano, né? A gente está aí há um ano mais ou menos que abriram os eventos, né? Que a pandemia deu uma esfriada. E, cara, nesse ano eu viajei muito. Participei de muito evento, exposição, feira, treinamento, palestra, curso. Sempre falando com o mercado de energia solar, sempre com essa pegada de trocar desconto por benefício, agregar valor. Enfim, hoje um dos principais canais de tração da Electron são eventos. E aí ano que vem a gente já está com o cronograma também, com a agenda lotada. E tem aumentado o número de eventos desse segmento, né? Tem aumentado bastante. Pô, muito legal. Tô na cabeça aqui para pegar umas dicas com você, indicação também para fazer um projeto aqui para Tex, porque tem espaço, a gente consome bastante e não, demorou. Não faz sentido, né? Como você disse. E é legal aproveitar agora, porque de fato a partir de janeiro vai ter essa mudança, mas quem homologar antes é um direito adquirido, então se beneficia. Na prática, assim, isso não vai ser... Muda pouca coisa, mas... Você não vai deixar de botar um sistema fotovoltaico, mas se você conseguir colocar antes ainda esse ano, você vai ter uma vantagem. Mas é um ótimo argumento de venda para o mercado, né? Porque toda vez que eu falo disso, alguém fala, tem que fazer até o final do ano. Como tal. um gatilho. Então, puta vida. É um gatilho poderoso, mas, enfim, pode ser um tiro no pé também, né? Porque o cara que perdeu o time vai falar, agora não vale mais. Aí você vai ter que destruir esse discurso. Não é bem assim, é só um pedacinho. Sim. Tô aproveitando agora, mas tem que ter esse cuidado. Ô Mauro, a gente está caminhando aqui para o nosso minuto final. Queria perguntar um pouco mais de você, para te conhecer, saber por trás, né? Você no dia a dia, não o que normalmente as pessoas vão conhecer em eventos e tudo mais. Qual que é um lugar inesquecível que você conheceu, que você já esteve, né? Um lugar inesquecível, cara. Certamente foi Nova York na minha lua de mel. Caramba! Foi muito legal. Você já tinha ido para lá antes? Para Nova York, não. Eu não conheço Nova York. Foi muito legal. Ali Manhattan, né? Pô, foi bem bacana. Pô, legal. E um momento marcante? Um momento marcante foi há mais ou menos um ano atrás. Aqui em São Paulo tem um evento muito grande chamado Intersolar, uma feira de energia solar. Acontece sempre no mês de agosto, uma vez por ano. Eu tinha vindo na Intersolar de 2019 como visitante, porque já estava rolando lá esse processo, a gente já estava atendendo alguns clientes, mas muito no começo ainda. 2020 não teve a feira por causa da pandemia, ela foi cancelada. 2021 ela teve, só que de agosto ela foi adiada para outubro e aconteceu em outubro. Tá. E aí em outubro eu estava como expositor na feira, com o menor stand possível. E aí, agora esse ano a gente voltou na feira com um stand bem legal, maior, todo mundo, assim.
E aí o pessoal, né, até muitas pessoas falaram assim, pô, agora sim, porque ano passado o teu stand parecia um quiosque de rodoviária. E parecia mesmo. Mas, cara, aquele quiosque de rodoviária, assim, a hora que eu fui um dia antes lá para ver se estava tudo certo, montado e tal. Era pequenininho, mas tava caprichado. E assim, eu falei, pô, tô expondo aqui na Intersolar, maior feira de energia solar da América Latina. Porra. Foi o momento assim que aconteceu. Aconteceu. A história está sendo escrita nesse momento. Sim. Foi legal. Me fez lembrar bastante do... A gente tem uma foto, que a gente tem inclusive no nosso site, foi do primeiro stand, o Omar, que é meu irmão, que fundou a Tex. E tá ele, o Wagner Godoy, que é sócio da Tex também, e tava com meu pai, que era corretor de seguros. E foi num Conec, que era o evento do mercado de seguros. E, cara, falavam que era... Na época, a área de tecnologia dos eventos era um chiqueirinho, era um cantinho ali, né? E tem uma foto desse jeito, assim, de um cantinho... Isso. Aquele menorzinho... Menor possível. Aquele montadinho, tudo igual um do lado do outro, aquele... Mas esse teu menor stand é o que vai criar todo o resto, né? É o passo mais importante, esse, né? Porque esse ano a gente já tava com o stand bem mais bonito, maior e tal. Mas, cara, esse ano, no pequenininho lá, a realização. Bateu o negócio assim. Porque aí é uma evolução, né? Mas ali é o divisor de águas. É assim, aquele momento, você fala, puta, deu certo, velho. Deu certo. Pô, parabéns, animal. E um sonho realizado? Um sonho realizado. Escalar uma corretora de seguros. Foi um sonho realizado que demorou 10 anos. Né? E, enfim, não posso deixar de falar também da minha família, né? Enfim, tenho 2 crianças, 2 meninas, a Maria Antônia e a Maria Augusta, a Caroline, minha esposa. É um sonho também realizado, estar com elas sempre. E poderia ser um lugar também que você perguntou para mim. Cara, qualquer final de semana, em qualquer lugar com elas todo mundo junto. Especial. Eu falei no episódio passado que na segunda temporada a gente parou de aceitar sonho realizado, falar das filhas. Das filhas, Mas você falou da corretora. Tem que ter o profissional e o pessoal. E um sonho a ser realizado, o que você tá sonhando hoje? Um Tesla. O que te move? Um Tesla? Um Tesla. Porra, que legal. Um Tesla cara. é massa, né, cara? Coisa mais incrível. Um Tesla. Tem alguma preferência de modelo? Qualquer um. Qualquer um. Cara, é um carro que ele fica mais novo, cara. Ao contrário, porque ele vai atualizando o software e vai ficando cada vez melhor. Eu sigo o Breno Masi, né? E ele fala, cara, é incrível, porque eu comprei 4 rodas e uma estrutura, mas o carro que ele vai ser depende muito mais de software do que hardware, como é hoje em dia. Então ele falou, pô, quando eu comprei esse carro, ele parava no farol vermelho, mas ele não voltava a andar no verde. Hoje em dia ele faz. Hoje em dia, né? E dá pra você fazer uns upgrades também, né? Tipo, bota ali um pouquinho mais de HD, sei lá, como um PC, né? E ele vai... Dá uma hackeada. Muito legal, cara, muito legal. Um livro. Cara, eu li muito livros de gestão, de finanças, de liderança, de startup, enfim, poderia citar vários aqui, muito legais, mas eu li tanto disso que hoje eu tô meio de saco cheio disso. Eu tô lendo ficção científica. Tem um cara chamado Andy Weir. É o cara que escreveu Perdido em Marte, do filme do Matt Damon, que fizeram um filme que é top. Ele tem 3 livros, que é o Perdido em Marte, do filme. Tem um chamado Artemis, de uma cidade na Lua. E um outro chamado Devoradores de Estrelas. Acho que eu já ouvi falar de Devoradores de Estrelas. Eu vou falar Devoradores de Estrelas, é do caralho. Imagine assim, tipo uma espécie de uma alga marinha alienígena, um ser
microscópico alienígena que começa a comer o Sol. Puta vida. É isso. E aí imagine se não tem Sol, o que acontece aqui na Terra, né? Então, e o livro começa assim, o cara acordando num lugar que ele não sabe onde tá, tipo esse estúdio, ele não lembra de nada, não sabe o nome dele. E aí ele olha pro lado, tem outras 2 camas com 2 pessoas mortas do lado, assim, mumificadas já, seco. E o cara não sabe quanto tempo ele tá lá, quem são aquelas pessoas, aonde que ele tá. E aí ele, enfim, no final das contas, ele tá numa espaçonave. Eram 2 outros astronautas que estavam indo na missão, né, para tentar salvar a Terra, mas, enfim, eles não resistiram ao coma ali e acabaram morrendo, porque a viagem era muito longa, então os caras tinham que dormir e tal. Só que até ele descobrir que ele tá numa espaçonave, o que ele tá fazendo, onde que ele tá indo, cara, animal. Você já gostava de ficção científica, não? Entrou... Não, cara, entrei no Perdido em Marte porque assisti o filme, daí descobri que tinha o livro, daí li o livro, daí conheci o autor e comecei a ler as coisas desse cara. Pô, você parar pra ler, legal, boa. E Artemis é uma cidade na Lua. Tá. E aí acontece um crime lá, um assassinato, e aí a trama acontece nesse contexto de uma cidade, numa cápsula, numa bolha na Lua. Essa investigação desse assassinato é muito legal também. Esse você já leu também? Já li. Boa, boa. E um filme? Um filme... 2, vou falar 2, tem a ver com negócios. Tem um filme chamado Moneyball, acho que a tradução é O Homem do Jogo, alguma coisa assim, com o Brad Pitt, que ele é o head coach de um time de beisebol. Time fudido, tipo o que eu torço, que é o Coxa, assim. Tem os times ricos, ele até fala, tem os times ricos, os times pobres e 10 pés abaixo é onde a gente tá. E aí o cara precisa gerir esse time e ele contrata um cara que eles começam a ele fala assim, ó, qual que é o grande erro? Isso se aplica pro futebol também. Tá. Você não ganha campeonato. Para ganhar campeonato, você não contrata jogador para ganhar campeonato. Você tem que contratar um jogador para ganhar jogo. Só que para ganhar jogo, você tem que chutar em gol. Então você tem que contratar um cara que finalize. Para o cara finalizar, tem que ter alguém que cruze. Então você tem que contratar um cara que cruze. E aí eles contratam uns caras que são assim, subestimados, que estão afastados, que os caras... bichado que tal, mas que os números dos caras são muito bons. Que executam essas etapas. Isso, né? Isso. Pô, que legal, cara. E aí os caras têm um sucesso lá, é muito legal o filme. Me lembrou um funil de venda reverso, né? Que você fala, tá bom, eu quero fazer gol. Então, para fazer gol, você precisa de tantos. Então, Perfeito, né? É isso. Vai... quantos chutes eu tenho que dar para fazer um gol? Para fazer um gol. Então, quem são os caras que chutam? Para esses caras chutarem, quantas bolas eu tenho que roubar para esses caras conseguirem finalizar? É isso. Pô, vou assistir esse filme. Você falou que era esse o... e o Lobo do Wall Street. O Lobo de Wall Street é muito bom. O Lobo de Wall Street é muito bom. É muito bom. É boa a história em si, né? A história real, mas como construíram aquele enredo é fantástico. Né? Um ídolo. Meu pai. Meu pai é um cara foda. Mauro Pai. Mauro Iplinski. Pô, fantástico. E uma frase que te define ou que você gosta muito? Eu não sei o autor, cara. Eu vi isso em algum lugar. É em inglês. Fala assim, mais ou menos assim. Start where you are, use what you have, do what you can. Então, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. É isso. Irmão. É isso, né? E aí vai melhorando, né? Aí dá para emendar com uma outra frase, que aí eu acho que é do Steve Jobs, se não me engano. Duas dele, que é nada nunca está pronto e tão importante quanto dizer o que fazer é escolher o que não fazer. Tem uma prova disso, que eu acho que até a terceira ou quarta geração do iPhone, o iPhone, às vezes a gente esquece dessas coisas, né? Mas
o iPhone não tinha copiar e colar. Copiar e colar é uma das funções mais básicas em qualquer coisa. Mas ele estava criando coisas muito mais absurdas. Então, ele tinha que falar não para outras. Copiar e colar dá para viver sem. Né? Então, acho que ele é um cara que realmente levava ao extremo o que ele pregava. Né? Muito bom, muito bom. A gente tem um quadro aqui que a gente pergunta se você já acionou teu seguro, se você já teve um sinistro, qual a tua história de sinistro ou alguma que você acha interessante? Cara, eu sou o cliente premium, assim, para corretora. Aquele cara que tem seguro de tudo e que raramente usa o seguro, assim. Raramente tem sinistro. Assim, então, assim, do dia a dia, automóvel, residência, cara, uma assistência, um negócio assim, sem muito. Mas eu precisei usar recentemente um negócio que a gente não dá valor. Eu nunca vi ninguém vender isso. Provavelmente isso já tá aí embutido dentro de um modelo muito parecido da Eletron. Tá. Que é o seguro de perda e roubo do cartão de crédito, cara. Esses tempos eu tava trabalhando, tava voltando para casa, aí recebi uma notificação lá, compra aprovada Uber Eats. Sei lá, R$200. Falei, acho que minha esposa tá voltando para casa, pediu alguma coisa para comer. Sim. Aí dei mais 2 passos, compra aprovada Uber Eats. R$80. Falei, ué, será que pediu uma sobremesa em algum outro lugar? Mais 2 passos, compra aprovada Uber Eats. R$300. Puta vida. Eu falei, puta, ia ficar fudeu. a noite inteira ali. Aí liguei pra ela, falei, meu amor, você tá pedindo alguma coisa aí no Uber Eats? Não pedi nada. Daí liguei pro cartão. Eu falei, tô recebendo um monte de notificação aqui de compra no Uber Eats e não tô fazendo isso, cara. Ah, não, já vamos bloquear aqui. Provavelmente seu cartão foi clonado. Não sei como, nem ando com cartão. Só tenho na aproximação. Talvez alguma compra online, alguma coisa assim. Fato e aí o atendente me falou assim, não, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor tem um seguro aqui de perda e roubo. Esses valores são cobertos pelo seguro e tal. E é um negócio que você paga lá R$4, R$5 por mês e que funcionou super bem, cara. Tenho visto seguro de Pix, seguro de transações. Cara, é tudo absurdamente barato e te evita uma dor de cabeça que pode ser grande, né? E assim, abrir um sinistro numa ligação, num 4004, sem mandar documento, sem anexar nada. Na tua palavra. Na palavra. E funcionou super bem. Pô, que legal. Funcionou super bem. Ô Mauro, eu queria te agradecer. Eu acho que a gente poderia depois marcar talvez uma live, alguma coisa assim, se tiver disponibilidade, para a gente poder tirar a dúvida das pessoas, as pessoas conhecerem mais. Mas eu sei que tem o Speed Training. O Speed Training continua. Como que as pessoas te acham? Como que elas se inscrevem lá para fazer na ANS? Na ANS, enfim, já tem agenda para o ano que vem, não lembro exatamente. Mas esse ano não tem mais? Não, esse ano não. Tá ano que vem vão ter lá o Speed Training sobre seguro para sistema fotovoltaico, lá no próprio site da ANS. Segue a Eletron lá no Instagram, @eletron.segurosolar. Eu não tenho Instagram pessoal, é só o da Eletron mesmo. Mas lá tem o nosso contato, link na bio, aquelas coisas todas lá. Quiser direct. Com você, pode ir por lá. Manda um oi, manda um direct lá que a gente consegue conversar. Pô, muito legal, muito legal. Recomendo que vocês façam. Mas eu nem vendo seguro, né? Mas é muito bom fazer para você conhecer mais sobre as coisas, para você conhecer pessoas interessantes. Então, recomendo o Speed Training da ANS e principalmente recomendo com o Mauro, que eu já fiz, achei muito bom. Ele explica bastante sobre como é essa estrutura, como funciona o sistema de energia solar, né? Não só a parte do seguro, e com exemplos ali de como as coisas se dão. Então, muito do que eu usei aqui para perguntar para ele é um pouco do que eu aprendi por lá. Mauro, obrigado. Posso? Pode? E eu recomendo, Emir, pessoal,
se inscrever no canal. Boa. Assinar o sininho, porque tem muito conteúdo legal. Legal, meu. Eu sou um consumidor do Tech Talks. Pô, que legal. Enfim, se inscreve no canal aí, quem ainda tá vendo isso, recebeu um link, não se inscreveu, porque tem conteúdo lá bom. Sim. Gratuito, enfim, é muito legal. Pô, obrigado. Fico muito, muito feliz. Esses 2 dias, né, que a gente está gravando, tá tendo o evento do CQCS, né, aqui em São Paulo. E eu acho curioso, assim, que de vez em quando chega alguém e fala, pô, acompanho, eu vejo tal episódio que você falou com não sei quem. Isso para nós aqui na Tex é muito gratificante, né? Então, o que o Mauro falou, né, deixa um like e tal, essas coisas, para quem produz conteúdo para a internet, é uma forma de sinalizar que as coisas são interessantes, que vale a pena. Isso. E eu acho que todo mundo dentro do nosso mercado tem que se ajudar para a gente expandir o mercado de seguros. Tem que ser plural, e é isso, cara. Antes, a gente conversou aqui, né? Um tempo atrás a gente não tinha um espaço assim para debater, para provocações, para reflexões, para coisas novas. Assim, não tenho a pretensão de... O que eu falei é um ponto de vista, existem outros, enfim, eu também estou procurando aprender, então é legal essa conversa, de repente alguém fala alguma coisa e fala, poxa, tu tem razão, realmente desse outro jeito pode ser melhor. Acho que isso que é importante, né? Ter esse espaço para provocar esse debate, né? Porque no final das contas, quanto melhor o mercado for, quanto mais gente boa tiver, mais profissional, é melhor para todo mundo. Sim, né? Sim. É melhor para todo mundo. Eu comento muito, comento com algumas pessoas do time que a gente tá aprendendo, mesmo as coisas que você já fez e deram muito certo, não te garante nada que vão te levar para os próximos lugares que você almeja. Então a gente está aprendendo o tempo todo. Então, todas as conversas, todas as provocações, elas são muito importantes para a gente ficar desconfortável. Principalmente quando você não concorda. Às vezes a gente vai em evento, escuta a palestra. Claro, a palestra ela tem um objetivo de contar uma história. Mas eu já falei isso aqui, né? Parece que ela é linear. E você vai ver a tua história, altos e baixos, medo, né? Noite sem dormir. Perrengue total, cara. Fiz tal coisa, para isso funcionou, mas para aquilo não funcionou. São os erros. Porra. E esses erros eu acho que é o que é legal, né? O que a gente tem que dividir mais, né? Cagaço mesmo, cara. Aconteceu os negócios assim... Pô, você largou você largou a agência que você que tava indo bem, você largou a corretora que, bem ou mal, sabia que dava certo, tá lá até hoje. Então, eu imagino que não seja fácil, né? Foi, e assim, teve algumas situações assim de... cara, de dar dor de barriga, dar enjoo, da vontade de vomitar mesmo, falar assim, cara, como que eu vou resolver isso? Quando você tá... porque é tudo muito novo, né, Emir? Então, era algo que não tinha histórico, não sabia como, e aí os perrengues vão acontecendo. E aí, mas isso que por outro lado, também é o legal, é isso que empolga, né? De ir desbravando aí esses caminhos. E nesse teu exemplo, usando a frase que você falou, né? Do stand, é a história sendo escrita, né? Então, não tem cobertura para isso específica, tá bom, então vamos criar o primeiro clausulado, vamos construir tal coisa. Fantástico. Parabéns, de verdade. Muito legal. Em breve seremos clientes da Electron também, né? Muito provavelmente. E se vocês quiserem conhecer mais sobre a Electron, manda mensagem lá pelo Instagram deles, manda mensagem para falar com o Mauro, faça o speed training, salvo engano, é ruim falar preço porque às vezes mudam e parece, mas é menos de R$100, menos de R$200, alguma coisa assim. E é muito, muito, muito legal. E tem vários lá, tem vários lá. Façam vários. Eu de vez em quando entro lá e pego alguns. Obrigado, Mauro. Imagina, obrigado, cara. Mesmo. Obrigado eu. Prazer de novo estar com honra. você. E quando você estiver em São Paulo, a Tex é a extensão do teu espaço. Estúdio, tudo. Valeu, pessoal. Até o próximo Tex Talk. Como o Mauro disse, ativa o sininho, se inscreve, dá o like e deixa aí nos comentários o que você achou, o que você concorda, o que você discorda, o que você quer bater um papo e quem você quer ver aqui nos próximos episódios a gente traz pra cá. Valeu. Um abraço. Abraço.